Um filme que divide opiniões entre os críticos e os fãs. Os críticos rechaçam, os fãs amam, e na época do lançamento foi motivo de febre entre as adolescentes. Entre a crítica fria especializada e a euforia quente dos fãs, há a estrutura narrativa por detrás do filme. Antes de começar, preciso esclarecer que analisaremos o filme na perspectiva da estrutura narrativa, tramas, personagens, diálogos e qualquer elemento relacionado à contação da história. Citarei sobre atuação, fotografia, elenco quando necessário, mas não aprofundarei nisso porque o foco principal é revelar como o roteiro foi escrito com base apenas no filme, ou seja, não utilizarei como fonte o livro. Crepúsculo é uma obra de cinema adaptada do livro de mesmo nome que foi escrito por Stephenie Meyer. Stephenie é quem escreve o roteiro em parceria com Melissa Rosenberg e a obra é dirigida por Catherine Hardwicke. A história inicia revelando o mundo comum de Bella e entramos na mente dela através de narração da personagem. O mundo comum é um conceito extraído da clássica jornada do herói e seus 12 passos descritos e condensados por Christopher Vogler no livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Depois posso produzir vídeos sobre o assunto, mas basicamente é a ambiência inicial do personagem com seu modo de viver e relações. O mundo comum deixa claro nos minutos iniciais que ela tem uma família com pais separados. A mãe é instável e quando Bella viaja para Forks, percebemos que a relação dela com o pai, Charlie, é distante. Tanto do lado materno quanto do lado paterno, Bella tem carências afetivas. Somado a isso, Bella se revela uma jovem tímida e melancólica, do qual nada lhe desperta interesse. Essa característica da personagem vai se revelando aos poucos e é importante para situações futuras. Até aqui, a apresentação inicial da protagonista e da situação em que ela se encontra é bem organizada, porque já sabemos a motivação dela ter se mudado e estamos cientes da característica dela e da relação com os pais. Tudo isso nos dá pistas claras do que precisa ser resolvido e das tramas que irão se desenvolver ao longo do filme. Um personagem chamado Jacob faz uma rápida aparição e fica claro que era um amigo de infância de quando Bella ia para Forks. Por se tratar de um romance, temos uma pista de que possivelmente Jacob terá interesse em Bella e isso poderá ser motivo de conflito. O processo de transição na escola é difícil porque Bella é tímida e mesmo alguns jovens tentando inseri-la no meio do grupo, ela não tem interesse e prefere ficar só. O desenvolvimento da trama principal está fluindo até bem porque cada vez mais é ressaltado a falta de ação, a introspecção e o quão atrapalhada ela é. Até agora, nada nem ninguém despertou o interesse de Bella. Por outro lado, a passividade de Bella faz com que o público ainda não se agarre à protagonista e à causa dela. Mas prossigamos porque essa passividade se torna importante porque contrastará com o que vem a seguir. Bella repousa o olhar em Edward, um jovem bonito que chega na lanchonete da escola. Pela primeira vez, alguém desperta o interesse dela. A apresentação dele é especial, pois de forma expositiva a personagem da Jessica nos apresenta a família dos Cullen e em seguida Edward, que chega por último. Essa exposição por meio de diálogo, como a apresentação de personagens, se torna orgânica por causa de Bella que, assim como o público, não sabe quem são. A pista de que esse par de estranhos vai se formar é lançada e você se prepara para o como isso vai acontecer, uma estrutura padrão dos romances. Até agora a narrativa segue um fluxo nada excepcional, mas possui uma estrutura bem encaixada, levando em conta o tipo de filme, romance adolescente. A partir dali, Edward agirá estranho com Bella, que cada vez mais fica intrigada com ele. Após o sumiço de Edward, as coisas ficam ainda mais esquisitas. Até agora vimos apenas a comédia romântica da história, que desde sua sinopse promete algo além disso.
Finalmente temos a primeira situação misteriosa onde uma pessoa é atacada por alguém e Charlie, que é chefe de polícia, acredita se tratar de um animal. A estranheza da situação com a morte tenebrosa inicia outro mistério a ser resolvido. Quem ou o que está matando as pessoas na cidade? Após essa situação, Edward retorna para a escola e você automaticamente faz a conexão de que pode ter sido ele. As coisas sacodem quando uma van desgovernada quase bate em Bella, mas Edward a protege, segurando com uma das mãos a van. Bella fica aliviada e ao mesmo tempo intrigada com a situação porque algo sobrenatural aconteceu ali. É a primeira vez que o personagem de Edward é obrigado a revelar parte da natureza dele. Fica claro que ele tem super velocidade, força e que ele gosta de Bella. Bella descobre que os pais de Edward precisam se proteger, escondendo quem eles realmente são e que Edward agiu errado em proteger Bella porque acabou revelando muito dele. A partir dali, Bella se aprofunda na investigação de Edward, indagando-o diretamente, mas ele recua, desconversando. Lembra no início em que nada e nem ninguém interessava a Bella? As coisas mudaram e esse contraste do antes para o agora é o fio de interesse que faz a personagem e o público se engajarem nessa investigação. Apesar da investigação ser interessante por si só, resolver mistérios fascina qualquer pessoa, as ações e diálogos entre Bella e Edward são bobos e chegam até a ser infantis. Essa construção entre eles é fraca e desinteressante. Dando sequência na trama, Bella vai para a praia com os amigos e descobre através de Jacob e seus amigos que os Cullen nunca vão ali. Nisso, Jacob explica sobre a questão do acordo territorial e sobre a lenda dos lobos contra os frios. O personagem de Jacob, amigo antigo dela e conhecedor da cidade, funciona como um dos reveladores de pontos principais da trama que fará toda a diferença lá na frente quando uma descoberta vier à tona. Essa exposição de acontecimentos é orgânica e natural para o progresso da história. Temos corte para um trio de vampiros que mata uma pessoa. Eles mostram que são velozes e fortes. Essa cena tem o objetivo de apresentar os vilões do filme, que possivelmente será um problema para Edward. Apesar da intenção mostrar a ameaça por superioridade física, o trio vilanesco não possui personalidade. Tudo indica que estão na história apenas para antagonizar, porque sim. Bella visita uma cidade distante com as amigas em busca de livros que possam trazer informações sobre os frios e saindo tarde da noite é interpelada por um grupo de jovens depravados. Edward a salva e na cena em que eles saem no carro, Edward deixa escapar que ele lê pensamentos ao revelar a raiva que teve dos jovens depravados. Bella o toca sem querer e percebe que ele está frio. Mais uma pista sobre o que ele realmente é. Em continuidade, em cena de restaurante, Edward revela que pode ler todos os pensamentos, menos os de Bella. Cada vez mais a conexão entre eles é afunilada por causa das estranhezas e especialidades de cada um, entregando indiretamente que ambos foram feitos um para o outro. As pistas plantadas são finalmente recompensadas e, como não há mais o que esconder, na cena posterior, Bella se encontra com Edward na famosa cena da floresta. Edward revela seu poder com ações brutais ao arrancar raiz de árvore e saltar rapidamente de um lado para o outro, mostrando o dilema dele em se tratando de possível relacionamento com ela. Ele diz, através de exposição em diálogo, que já matou e é um assassino, mas Bella diz que isso não é impedimento para se relacionarem. Essa revelação é entregue quase no meio do filme, podendo ser chamada na estrutura narrativa de meio da história ou midpoint, que é quando acontece alguma situação grandiosa que altera o rumo da trama noutra direção. Nesse caso, a primeira parte que girava em torno da preparação do romance, com a construção da relação deles e da investigação sobre a identidade de Edward termina, e a partir desse ponto, a trama segue aprofundando no universo dos vampiros e no relacionamento entre eles. Até esse momento, apesar da história caminhar estruturalmente e bem alinhada, os personagens e os eventos foram de pouca relevância, superficiais e até ingênuos. Nada de tão impactante aconteceu, mesmo com algumas situações aqui e ali. Nessa cena da floresta cabe outras observações. Primeiro,
Edward sempre afirma o quão perigoso é, poderoso e caçador, dizendo subliminarmente que ela deve evitá-lo. Contudo, não vemos sequer alguma cena mais tenebrosa dele com relação a ela ou da própria natureza sanguinária dele brotando em horas desnecessárias. Até agora, Edward só fez coisa boa para Bella e, portanto, não há um conflito denso, porque Bella não sentiu algo assim na pele, medo, não se sentiu ameaçada ou coisa do tipo. Segundo, Bella aceita tudo que Edward diz sobre ele de forma passiva, mesmo sabendo que ele já matou e que é um assassino. Faltou confronto ou um pouco de receio, mesmo ela sendo uma personagem melancólica. Esse mundo de flores que o filme traz deixa a obra rasa e sem ousadia, sem contar a sina que Edward carrega de brilhar no sol por ser um vampiro assassino. O conceito contrastante entre a bela aparência externa contra a sujeira interna é até poético intelectualmente, mas a título de significado para a trama soa superficial e sem propósito. Seria muito mais dramático se ele reagisse como os vampiros clássicos, se derretendo como ácido corroendo o corpo. Não fosse o fato de ser adaptado de uma obra que fez sucesso na literatura entre as adolescentes, o filme poderia ter sido um extremo fracasso, porque não há engajamento fiel com os personagens e as situações nada dramáticas levariam o filme a um fracasso total. Nessa cena da floresta e do filme em geral, há uma mistura de roteiro fraco com direção sem profundidade. Bella chega com Edward em carro estiloso. Agora ela é popular porque está saindo com um bonitão misterioso da escola e que é descolado. Atentem para a transformação através do contraste. Antes, Bella era impopular, sem brilho e mais uma na multidão. Agora ela faz parte da galera popular, é estrela e se destaca no meio da multidão. Essa transformação externa é narrativamente tosca porque Bella não fez nada ativamente para conquistar isso. Ela apenas aceitou o monstro vampiro, sendo que Edward nunca fez ou tentou algum mal contra ela. Situações fáceis geram decisões fáceis. Pois bem, os irmãos de Edward ficam de olho na relação deles e quando Bella é apresentada para a família, nota-se que uma das irmãs a odeia e receia que ela estrague todo o plano deles de serem discretos na cidade. Uma oposição interessante, mas infelizmente só fica na superficialidade e basicamente morre naquela cena. Ainda na casa, Bella conhece mais sobre a vida deles e Edward esbanja seu poder ao levá-la para o topo da montanha de forma veloz. Uma cena cujo objetivo é mostrar o poder de Edward, mas também revelar que Bella é uma humana ousada e que gosta de aventuras. Seguimos para a cena do jogo de beisebol, cujo objetivo é fortalecer os laços entre eles, principalmente revelando que os Cullen são vampiros legais e divertidos. Logo, o trio de vampiros rebeldes chega e os desafiam a jogar com eles. Mas tudo muda quando o vento leva o cheiro de Bella até James, o vampiro líder, e descobrem que eles escondem uma humana. Após uma trégua provisória, Edward planeja fugir com Bella porque James é um rastreador obsessivo e só vai parar quando matá-la. Finalmente, a história nos entrega um senso de urgência e perigo mais enervante. Aqui podemos chamar de segundo ponto de virada, que consiste numa mudança de ação total e o personagem de Edward deve enfrentar o seu maior medo, o de perder Bella. Caminhamos para o clímax. Bella sai de casa e solta a mesma frase que a mãe dela disse a Charlie quando foi embora, deixando uma brecha emocional entre eles que ainda não foi resolvida. Um dos parceiros de James conta para os Cullen que ele não tem nada a ver com aquilo e dizem para se prepararem, porque James é forte e muito perigoso quando caça um alvo. Essa informação, aliada ao comentário de Edward sobre James ser um rastreador obsessivo, contribui para que aumente as apostas de que teremos uma grande luta por vir. Edward precisa tomar cuidado porque James, inimigo dele, é forte e poderoso. Toda essa movimentação serve como uma preparação de palco de algo grande que está chegando. Esse recurso narrativo de falar e reafirmar o perigo do inimigo nos dá um senso de urgência, um bom caminho para travar o público na cadeira. Bella está em grande perigo, eles fogem dali com um plano, mas James descobre e consegue obrigar Bella a ir onde ele, sem ninguém por perto. Aqui temos uma decisão de roteiro forçada e ilógica. Bella já sabia sobre o poder dos vampiros e mesmo assim age de forma burra para tentar salvar a mãe. Fica claro que provocaram uma situação abrupta para que a história caminhasse logo para o clímax.
e finalmente o clímax começa a se desenrolar. Bella está com James em um salão escuro e sinistro. Após algumas cenas de humilhação e breve tortura que James faz com Bella, Edward chega enfurecido, arremessando-o para longe. Tudo pronto e a grande batalha está para começar. Vampiro versus vampiro. Quem será o vencedor? Um vampiro cruel contra um vampiro protetor. Finalmente, mas não. A briga até acontece, chão e paredes são quebrados, eles se golpeiam e é isso. Uma batalha fraquíssima, sem consistência e sem o senso real de perigo. Todo aquele aviso sobre o quão perigoso James caiu por terra como um balde de água fria sendo arremessado contra o público. As coisas melhoram um pouco porque James mordeu Bella e ela corre risco de se tornar uma vampira, aumentando a urgência de Edward para derrotar James e salvá-la. Contudo, ainda continuou fraco porque logo em seguida o resto dos Cullen chega e acabam com James, resolvendo a situação por Edward. Aqui vai mais uma consideração narrativa. Ajuda ao personagem que está resolvendo uma situação pode ser feita, desde que o personagem tenha sofrido bastante e que tenha usado todos os recursos que ele tinha. E ainda assim é muito mais interessante fazer com que o golpe final seja dado pelo herói, gerando uma cartaz de satisfação plena pelo mocinho salvando a noite. Infelizmente, terceiros resolvem a situação e o James poderoso, obsessivo e perigoso morre rapidamente. Isso causa uma sensação de impotência e de excitação não concluída. Sobre cenas de grandes batalhas, emoção e catarse bem feitas, basta atentar para como os animes constroem isso e nos entregam realmente algo grandioso. E aqui eu não me refiro às batalhas com grandes poderes, mas sim com grandes emoções. Bella está se transformando e a única saída é Edward sugar o sangue vampiresco e salvá-la. Mas precisa fazer isso com cuidado, porque o sangue para ele é uma tentação. Com essa cena fica claro que o clímax central do filme é esse momento em que Edward deve lutar contra si mesmo para salvar Bella, sugando o sangue com o objetivo de limpá-la. Há uma breve conversa entre Edward e Charlie que é inconveniente devido à situação de urgência. O objetivo foi elevar o quão perigoso era a situação atual, mas isso poderia e deveria ter sido preparado em cenas anteriores. As resoluções apressadas acabam minando a construção da emoção na cena. Continuando, e assim prosseguimos para a conclusão do filme. Bella está sentada em banco e Jacob aparece dizendo para ela ter cuidado com Edward e os Cullen. Logo Edward chega e a chama para uma festa com os outros amigos da escola. Essa cena deixa claro que nos próximos filmes haverá uma disputa amorosa entre Edward e Jacob por Bella. Mas não houve nada disso nesse primeiro filme. Nath, mas isso é para o próximo filme. Essa justificativa de jogar conflitos para o próximo filme não serve, porque só mostra que algo foi aberto e que não precisava, ou que a organização dos eventos dessa primeira história deveria ser outra. Basta ver como Harry Potter e a Pedra Filosofal foi a primeira história onde muita coisa estaria por vir. Contudo, ao terminar o primeiro filme, você sente a completude daquela parte daquele primeiro ciclo. Finalizando, Bella quer se tornar vampira e Edward reluta, porque é uma decisão que mudará a vida dela para sempre. Enquanto dançam romanticamente, a mulher vampira, que fazia parte do trio rebelde, reaparece na janela, observando o novo casal e sai dali como uma provável vilã que voltará para o segundo filme. Finalizamos mais uma análise narrativa e observem que Crepúsculo é um filme estruturalmente coerente, os pontos principais estão ali, há um senso de que as coisas funcionam, mas pecam pela superficialidade de alguns eventos. Faltou uma profundidade maior que causaria grande impacto no público, faltou uma abordagem mais ousada do tema, faltou arriscar. Eu sei que a história é para adolescentes românticas que sonham com um garoto protetor, popular, bonito e estranho. Mas ainda assim seria possível encostar mais na parede a protagonista Bella e o público, fazendo ficar em cima do muro quanto às decisões de Bella. É um típico filme de sessão da tarde que você assiste quando não está fazendo nada ou assiste fazendo outra coisa, e você até consegue se engajar um pouquinho, mas a superficialidade dos eventos te faz perder o encanto gradativamente. O conceito do filme é bem antigo, o famoso A Bela e a Fera dos Contos Maravilhosos. Contudo, é uma releitura fraca. Até a história da Bela e a Fera original tem muito mais profundidade e tensão envolvidas. Portanto, os críticos de cinema estão mais corretos em definir o filme como fraco.
Como eu já tinha visto na época e revi para esta análise, posso afirmar que não é completamente ruim, estruturalmente falando. É bobo e superficial, mas está longe de ser péssimo. Outras questões que pesam é uma direção fraca, a escolha visual pobre e óbvia, aquele tom azulado do lugar, e um casal de atores insosso. Então é isso, narrativos. Mais uma análise narrativa de um filme. Comenta aí embaixo o que tu achas. Concorda? Discorda? Bora debater! Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais análises ou conceitos narrativos que te ajudarão a escrever, ler e assistir a filmes com mais clareza narrativa. Até a próxima cena!